Sido exaltado, santificado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem no texto santo de Tiago, capítulo 3. Façamos a leitura do verso 1 ao verso 12. Tiago 3, do verso 1 ao verso 12. A santa palavra do nosso Deus diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, e suplicamos que Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e o nosso coração. Que a nossa razão e as nossas emoções estejam voltadas para a Tua palavra e diante de Ti possa aprender com o Teu santo ensino, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Havia um personagem na TV brasileira que até mesmo aqueles que não assistiam episódios em que ele se apresentava, todos conhecem, ou todos acredito que já ouviram falar da expressão cala a boca, Derbal. As pessoas olhavam e viam aquele senhor calado e uma esposa falante, que num determinado momento pedia para que ele calasse a boca, se calasse. Também é do conhecimento de todos nós um personagem que, quando cansado, ele dizia: cale-se, senão você me deixa. Sabe, meus irmãos, em muitos casos na vida, seria muito bom se tivesse alguém do nosso lado e dissesse assim: ó, se cala, só um momento. Porque no muito falar, nós erramos. Nós falamos tanto, por vezes, que no muito falar tropeçamos, erramos. E vejam só, vejam estes irmãos. Estavam longe de onde nasceram, dispersos, inseridos num contexto social caótico, mas de certa forma privilegiados, porque eles foram criados
com um bom ensino quando se fala da lei judaica. Eles eram bem instruídos, eles eram bem alimentados com uma boa literatura ao longo de toda uma vida, e eles estavam inseridos agora no mundo de ímpios. É um cenário perfeito para ensinar, para ser mestre, para falar, uma vez em que eles, dispersos, mas havia anteriormente tido um bom fundamento. Mas sabe, meus amados irmãos, ser bem instruído, estar bem alimentado com uma boa literatura, ter tido uma excelente educação, não qualifica alguém para o ensino. E é exatamente puxando o gancho do ensino, Tiago, num primeiro momento, ele chama a atenção aos mestres. Veja, verso 1: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. De forma muito carinhosa, Tiago, como sempre trata os seus leitores, ele chega a eles a dizer: meus irmãos, não se tornem, não virem, a ideia é de que eles não sejam todos vocês mestres. Muitos tentando ensinar, muitos tentando ocupar um espaço de liderança, e de forma afetuosa, Tiago se identifica como um mestre, como quem ensina na igreja, mas ele orienta a nem todos serem mestres. Ora, qual a ferramenta de trabalho dos mestres, dos professores, se não é a sua voz? É o que eles têm. Eles ensinam falando. Por mais que a tecnologia avance e você tenha lousa digital, aula digital, é necessário que tenha alguém falando, comunicando. E um dia a internet cai, um dia a energia oscila, mas se tem um mestre falando, a aula prossegue. Se dá um apagão aqui, talvez haverá dificuldade do acesso ao som, mas a voz continua. Mas falando aos seus leitores, Tiago os orienta a não serem todos eles mestres, por uma explicação muito clara. Ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Não sei se você já se deparou com cenas de filmes ou em qualquer outros episódios em que o médico orienta ao fumante a não fumar e está ali o médico com a carteira de cigarro no bolso. E a ideia é de que a hipocrisia, no sentido de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que entra em total desarmonia com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e até aqui Tiago está ensinando. Veja, Tiago acabou de exortar estes irmãos a eles serem praticantes da palavra de Deus, de que eles não vivessem um cristianismo teórico tão somente, mas de que fosse um cristianismo prático, vivido, comprovado pelas obras do dia a dia. E havendo exortado estes irmãos a terem essa percepção, Tiago agora, de forma bem afetuosa, diz para que todos estes leitores não queiram ser eles todos mestres, porque no exercício do trabalho da fala, da comunicação, todas as pessoas tropeçam. Como ele se coloca, ele diz: todos tropeçamos, e ele se inclui de que não há quem não tropece nas suas palavras.
E quando ele fala que havemos de receber maior juízo, é porque nós somos julgados por aquilo que ensinamos. Se eu ensino algo e não vivo, isso recai sobre mim. Então, Tiago, orientando a estes irmãos a terem uma vida coerente e cuidadosa consigo mesmo, ele diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Enfim, líderes que falam, ensinam, quando erram, por vezes o julgamento não é tão amigável. É mais fácil você perdoar um outro indivíduo que não exerça a liderança do que um líder quando erra. Se perdoa com mais facilidade um irmão do que quando um pastor erra. Porque se ele está ensinando, se ele está adiante ali, trazendo o ensinamento, e ele cai justamente naquilo que ele ensina, existe um peso maior sobre isso. E é necessário que haja mesmo. É necessário que se cobre, uma vez em que as Sagradas Escrituras exigem que o líder da igreja seja irrepreensível. Ou seja, não deve ser digno de olhar, observar algo digno de repreensão. E Tiago está orientando a estes irmãos de que há um juízo maior para aqueles que exercem a liderança, que ensinam, que falam, que comunicam. Uma vez que a fala é algo que faz com que todas as pessoas tropecem. Então, diante desta realidade, em chamar a atenção a estes muitos que queriam exercer o ensino, no segundo momento, Tiago nos mostra que a língua, ela direciona a vida. Veja, observai, aliás, verso 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem também, lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele faz esta analogia dos freios, do cabresto do cavalo, quando se coloca, e aí se você quer ir para a direita ou para a esquerda, você vai ali, você controla o direcionamento para aquele animal e assim se dirige. E ele olha também, veja o navio tão grande, e na época de Tiago não haviam embarcações tão imensas como as nossas, onde toneladas e toneladas de várias coisas imagináveis e inimagináveis cabem, são levadas de países afora, mas que também é controlado por um timoneiro, num leme, numa sala de controle, que não equivale a nem 10% de todo o seu tamanho. Então, algo tão pequeno capaz de dominar algo tão grande, tão imenso. Então, se para controlar o cavalo, se coloca o cabresto na sua boca, se para controlar a grande embarcação, o leme, ele é suficiente. Então, para você controlar o seu corpo inteiro, você controla a sua boca, a sua língua. Tão pequeno, tão poderoso. Mas a ideia que Tiago traz é, como diz no verso 5, aliás, no verso 4, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Se você controla aquilo que fala, você controla toda a sua vida. E que coisa difícil, pastor, é controlar a língua. Nós falamos mais que a boca, como algumas pessoas querem assim apresentar. E é tão sério que Tiago nos mostra que a direção que a língua humana leva são duas direções perigosíssimas. A primeira, no verso 5 a 8, ele mostra um direcionamento de destruição. Ele diz:
assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Algo tão pequeno. Às vezes você está numa conversa, a conversa, os ânimos se aumentam e você diz uma frase, acabou a paz no diálogo. Uma frase. Você está conversando e aí algo é falado, algo é dito e isso já é suficiente para trazer uma desestabilização terrível, porque os efeitos da língua, da fala, são absurdamente desproporcionais ao seu tamanho. E ele compara uma fagulha, menor que uma chama. O que isso pode fazer com toda uma selva? A comparação é a ideia de uma bituca de cigarro, que o fumante joga. Se cai no lugar errado, aquilo ali já é suficiente para trazer um incêndio com destruição absurda. Algo pequeno, mas altamente destruidor. E não apenas isso, ele diz, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. As palavras, meus amados irmãos, ela tem uma característica inflamatória, ao ponto de trazer medo, pavor. Quem não lembra, ou se você não sabe, Golias, quando é apresentado ao povo de Israel, ele chega se achando, dizendo, olha, venham todo o exército para cima de mim. Saul, quando ouvia aquilo que Golias falava, se escondia de medo. Quem conhece a história de Jezabel, que após ver o que Elias fizera com seus profetas, disse, ainda hoje eu mato este indivíduo. E Elias fugiu de medo com as palavras desta mulher. As palavras podem causar medo, pavor, pânico. Palavras podem destruir relacionamentos. Palavras podem fazer um dano sem igual. Não é à toa que você pode ser processado, perder tudo o que tem e o que poderia ter na vida por aquilo que você fala. Se você fala na hora errada, na frente da pessoa errada, você perde a sua própria vida. Ou você faz com que outros percam a sua própria vida por aquilo que você fala, naquilo que você comunica. E Jesus nos diz certa vez em que não é aquilo que entra pela boca do homem que o contamina, mas aquilo que sai da boca que contamina. Mundo de iniquidade, situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, Tiago está dizendo, a língua é tão mortífera, é tão contaminada, que ela por vezes é usada como um instrumento maligno para a destruição. Pasme, Tiago não está falando com ímpio. Tiago não está escrevendo para pessoas descrentes. Tiago não está escrevendo para novos convertidos. Tiago está escrevendo para povo que congregava na igreja, para povo que ia na igreja. Porque quando nós olhamos os danos que a língua pode fazer, a gente lembra de algum ímpio que tem em sua boca imunda, que fala seus palavrões aos dias, que profere maldições constantes. Tiago não está falando destas pessoas, ele está falando com irmãos. Ele diz, irmãos. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A maioria das pessoas aqui conhecem Free Willy e via que, beleza, aquela baleia obedecia os seus adestradores. Não que se concorde com os métodos utilizados, mas veja um animal imenso sendo controlado por um ser humano tão pequeno. Como podemos ver, meus amados irmãos, se controla
animais, imensos navios, mas a língua é algo difícil de ser controlado. E Tiago alertando, falando deste perigo que é inclinado ao mal, que destrói, que engana. Quantas pessoas não caíram, e me permitam dizer que isso é um mal da língua, num chaveco, numa cantada, iludidos ou iludidas por aquilo que foi falado. Quantas pessoas caíram em pequenas mentirinhas inofensivas, ou do tipo, falei sem querer, falei sem pensar. Bom, se do verso 5 a 8 nós vemos um direcionamento para a destruição por parte da língua, dos versos 9 a 12, Tiago nos mostra um caminho de incoerências. Incoerências tão grandes que desafia até aquilo que a ciência mostra como algo pleno. Veja, observe a partir do verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Nós acabamos de cantar, a Ele a glória, belíssimo louvor. Acabamos de fazer algumas orações, mas com esta mesma boca que proferimos louvores a Deus, por vezes olhamos para um indivíduo, trazemos maldições, falamos, fofocamos, fazemos coisas erradas. Mesmo ser, mesma pessoa, não consigo controlar, pastor, a minha língua, eu não consigo, faz parte. Tiago, ele vai além, ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Nós buscamos algumas justificativas para a fala desenfreada, e me permitam dizer, por vezes, numa idade muito avançada, uma pessoa idosa fala para machucar, fala para ofender, e aí diz: não, pastor, olha, é idoso, deixa. Não, meus amados, às vezes é muito criança, não está aprendendo, e aí fala horrores e diz: ai, criança, deixa. E aí o adolescente, ele vem com toda a sua retórica, carregado de diversos sentimentos, e fala palavras agressivas e diz: olha, pastor, é adolescente, não dá para controlar. E aí chega um adulto que fala, machuca, ofende e diz: olha, essa é minha personalidade. Eu sou assim, eu falo mesmo. Nada disso é justificativa. Nada disso deve ser usado como pretexto para alimentar esta parte do corpo tão pequena, mas tão perigosa, e por isso deve ser freada, por isso deve ser repreendida, por isso ela deve ser controlada. Tiago questiona: acaso pode jorrar do mesmo lugar que é doce o que é amargo? Você olha e você pensa: pode jorrar? Ele questiona: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? E ele pensa de forma lógica, faz sentido. O pé de banana da laranja? Não faz sentido. Ou uma coisa ou é outra. Mas o fato é que homens e mulheres convertidos com a mesma boca, que canta louvores e que diz que Deus é grande, estas mesmas pessoas proferem maldições, desejam coisas ruins para o homem que é a imagem e semelhança de Deus, que por vezes, no auge do ódio, diz: eu quero que morra. Mas no verso 10 ele continua de forma muito afetuosa, comunicando a estes irmãos, dizendo: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, é errado. Parem, não convém. Não há nada que justifique palavras
colocadas com a intenção de ofender, de machucar, de trazer dano pessoal. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que eu não estou me referindo a uma vida politicamente correta. Eu estou falando de uma vida biblicamente coerente com aquilo que Deus nos orienta. Até porque sua boca pode ser usada como bênção de Deus para trazer exortação, aconselhamento, advertências. E que por vezes isso vai ser acompanhado de um tom mais incisivo, com o objetivo de trazer edificação para alguém. E isso talvez pode machucar e ofender ao pecador confrontado. Isso deve ser feito, isso precisa ser feito. O que não deve ser feito é dar à nossa língua, à nossa boca, lugar para ser instrumento do diabo, para ofender, machucar, agredir as outras pessoas e fazer com que elas se sintam mal. Bom, nem sempre, meus amados irmãos, teremos alguém que diga nesse momento, se cale. Nem sempre alguém vai poder nos ajudar a frear aquilo que falamos. E aquilo que é falado não tem como ser desfeito. Não tem como você reparar depois que você fala. Depois que foi falado, não é como no WhatsApp, que quando você manda um áudio, a pessoa não escutou, você vai lá e apaga e faz de conta que nada aconteceu. Você falou, Deus sabe o que você falou. Talvez a pessoa não saiba, Deus sabe. Mas via de regra, quando nós falamos, é como uma flecha. Você fala, ela foi. E não sabemos as consequências que aquilo dito pode tomar. Então, o que é preciso fazer é entender que a nossa língua, ela precisa ser controlada. Então, olhando para aquilo que Tiago fala, para as advertências que Tiago apresenta e vendo que a língua pode trazer a destruição, e quando não chega logo na destruição, ela evidencia nossas incoerências, precisamos entender de que nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Diante de Deus, civilmente, em qualquer outro lugar, você é responsável por aquilo que você fala. E sendo responsável por aquilo que falamos, eu preciso também entender que nos tropeços daquilo que falo, daquilo que comunico, isso pode destruir, isso pode trazer incoerências, mas calma, irmãos. Deus nos salva, apesar das nossas falas destrutivas. Deus nos salva, apesar das nossas incoerências. Nós não seremos salvos por aquilo que falamos, mas Deus te salva para que a sua boca glorifique a Deus. Paulo fala que aquele que mente, agora não minta mais. É substituir algumas palavras e algumas justificativas, meus amados irmãos, elas não se encaixam. Você está andando, você é um servo de Deus, você está cantando louvor, você está glorificando a Deus, aí você leva uma topada e vê um palavrão do tamanho do mundo. Como assim? Precisamos nos policiar. Na boca ainda é um instrumento usado por Deus para a pregação da palavra